Saudações a todos, esse é o nosso Podcrim. Estamos chegando aqui no nosso 4º episódio da nossa primeira temporada. Eu estou aqui ladeado por meu grande parceiro, amigo, Dr. Davi Daltro. E estou com um convidado hoje muito especial, né? Especial profissionalmente, pessoalmente, é um amigo queridíssimo que construí antes da advocacia. Eu não sabia nem que eu ia ser advogado e já era amigo de Ícaro. Imagine vocês quanto tempo não tem isso, não querendo nos colocar como pessoas velhas, mas eu tenho um carinho por Ícaro, um respeito, uma admiração como pessoa e como profissional. Ícaro é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, exercendo hoje a função de assessor especial da Presidência 1, especialista em processo civil pela Faculdade Baiana de Direito, mestre em Direito pela UFBA, e especialista em política e estratégia pela FABAC. Isso porque eu pedi um currículo resumido dele. Esse é só um currículo resumido, mas... É o resumo do resumo. É o resumo do resumo, é isso aí. Mas muito feliz, meu amigo querido, de estar lhe recebendo hoje aqui nesse podcast nosso. Todo convidado que vem aqui, eu costumo dizer que eu fico feliz duplamente, primeiro pela presença e segundo porque toda pessoa que gasta seu tempo, usa seu tempo para vir aqui gravar um episódio com a gente, eu acho que é porque, de certa forma, acredita no projeto, viu o projeto circulando e, de uma forma ou de outra, quis associar a sua imagem, quis dar contribuição aqui no projeto da gente. E eu queria lhe agradecer imensamente por essa presença hoje aqui. Temos muita coisa para discutir, temos muito assunto para debater, muito assunto bacana, e eu acho que vai ser um episódio assim para ser guardado com muito carinho. Fique à vontade, se sinta em casa. Você já tomou um cafezinho aqui com a gente antes? Fique à vontade, a casa é 100% sua. Antes de você passar a palavra para ele também, queria cumprimentar Ícaro, doutor Ícaro, um grande amigo, uma referência. Queria aproveitar a oportunidade, Joel, porque eu acho que a gente, enquanto advogado, por vezes a gente se depara tão somente falando de determinadas agruras que sofremos na nossa profissão. Não só de agruras, mas de dificuldades que por vezes a gente passa no exercício da advocacia e que são corriqueiras, tristes, mas são uma realidade. E, de outro lado, quando a gente se depara com magistrados e magistradas que cumprem efetivamente a lei, respeitam as garantias individuais, as prerrogativas da advocacia, eu acho que também nos cabe enaltecer, porque com certeza é necessário não só fazer a crítica, mas também enaltecer os bons. E com certeza Ícaro é não um bom, mas um dos melhores. Eu não tenho dúvida disso, é uma unanimidade. Conheci Ícaro no exercício da advocacia, e hoje a gente tem ele como um grande magistrado no estado da Bahia, de representatividade nacional, com decisões emblemáticas, não só pela profundidade da dogmática que ali se discute, da tese jurídica que ali está posta, mas pela sensibilidade humana que eu acho que deve ser peculiar a todo e qualquer magistrado criminal. Então também queria lhe agradecer em nome do podcast. Acho que, para além dessa relação de nós agradecermos o tempo que você despende, que a gente sabe que seu tempo é muito, muito caro, né? E tá mais caro ainda, que agora hoje, é assessor da presidência. Hoje é assessor da presidência do Tribunal. Tá caríssimo. Com certeza. Além desse tempo, eu acho que também é extremamente relevante o tempo que você se propõe a, querendo ou não, discutir sobre direito. Por vezes a gente sabe que as pessoas passam nos concursos e perdem um pouco esse tesão da discussão do direito, da reflexão do direito, e você é um magistrado que comumente nós encontramos em seminários, comumente encontramos em palestras, debates, porque sempre está buscando pensar o direito, refletir o direito, e eu acho que essa é uma grande virtude sua. Então, não só lhe agradecer pelo seu tempo caríssimo, mas também pelo seu tempo destinado ao fomento do conteúdo do direito, que a gente aqui é apaixonado. Com certeza, demais. Bom, eu é quem gostaria de agradecer. É uma honra poder estar aqui nessa gravação hoje. Tudo que foi dito, aí eu agradeço, mas acredito a amizade, que é recíproca.
Eu costumo dizer que Joel eu vi literalmente nascer. Verdade. Porque a idade dele, e aí ele disse que não ia entregar a idade, mas a idade dele está entre meus 2 irmãos, que são mais novos do que eu. Então eu literalmente vi nascer. É uma amizade que vem construída de nossas mães, né? E nos reencontramos na vida profissional. Verdade. Eu tive a grata surpresa de encontrá-lo como advogado e como um bom advogado. Esse elogio, já vou preparar um corte. Como um bom advogado, aquele um elogio desse aí, meu amigo. Que efetivamente vai ali, ó, bater a porta do juiz para poder tentar resolver os problemas de seus clientes, mesmo quando o juiz está no exercício de substituição eventual. Trabalho até assim. E Davi também tive a honra de conhecê-lo já na atividade profissional, mas eu costumo dizer que quando o santo bate e é verdadeiro, a gente sabe que é uma amizade que é sincera. E também um excelente profissional. Olha o segundo corte saindo aí, viu? Tá aí, guarde e valorize. Tive a oportunidade de ver a atuação já enquanto substituía na segunda turma da primeira Câmara Criminal, portanto, no exercício do 2º grau de jurisdição. Então, eu agradeço o convite e acho que é importante a participação do magistrado em toda forma de disseminação do conhecimento. E essa é uma forma bastante simples e não por isso menos densa de conteúdo, mas é uma forma de a gente transmitir conteúdo de uma forma mais palatável, de uma forma agradável, através de um bate-papo, e eu acho que o alcance disso na comunidade acadêmica é muito bom, muito positivo. Com certeza. Bom demais. Vamos, antes da gente entrar, né, propriamente dito no nosso debate, na nossa discussão enquanto podcast, eu acho que nós temos que destacar um tempinho aqui para falar dos nossos parceiros. E eu queria te pedir, Christian, para congelar aqui nessa imagem, eu vou tomar volta ali para mim o escritório de Elinho. Eu vou tomar a posição de Davi, que é quem tem essa amizade mais próxima com Elinho, mas por via transversa, Dr. Hélio Ricardo, meu querido amigo, eu queria lhe agradecer por você é o 2º escritório de advocacia que nos procura para apoiar o podcast. E eu quero fazer um destaque especial para você, assim como fiz para Dr. Reinaldo Santana. Vou falar de Reinaldinho aqui também, que também tem uma amizade muito, muito forte com o nosso querido convidado de hoje. Elinho, muito obrigado por você nos dar essa oportunidade de expor a sua marca, de expor o seu escritório aqui e colocar como apoiador do nosso projeto. Para a gente é tão feliz quanto receber um convidado, é receber um colega que quer apoiar o podcast. Poxa, coloca lá minha marca, como é que funciona, como é, tal, e a gente está aqui de portas abertas para todos os colegas, escritórios de advocacia, empresas, quem quiser anunciar, quem quiser apoiar o podcast, pode vir com a gente. E você, Elinho, eu quero lhe dar... Sinta meu abraço, meu amigo. Obrigado por estar associando sua marca aqui ao podcast da gente. Desculpe lhe interromper, quando a gente está falando de um escritório de advocacia, que é o de Elinho, fundado em 1998. Elinho é velho. Elinho não parece, mas já tem uma idade avançada, né? 24 anos de atuação, larga aí experiência na área do direito penal, econômico, compliance, trabalha também com planejamento empresarial offshore, tribunal do júri. Um grande advogado, uma referência também para mim pessoalmente. E, portanto, meu amigo, resta também aí consignado o meu fraterno abraço e a minha gratidão pelo seu irrestrito apoio a gente nesse início de projeto e por ter de logo abraçado a ideia, quer dizer, se oferecido a apoiar a ideia de estar conosco e associar sua marca. Muito obrigado. Vamos lá, Christian, passa aí para a gente para o nosso próximo parceiro, Rede Outlight, aniversariante. A Rede Outlight tem mais de 20 anos no mercado aqui na Bahia, em Salvador especialmente, e a Rede Outlight tem causado grande alvoroço na cidade aí, pois está em plena veiculação da nossa logo, da nossa imagem, e tem nos ajudado bastante. Iveson, Ivan, meus amigos queridíssimos, parabéns pelo aniversário da Outlight.
A Outlight faz mais um ano de sucesso em Salvador na veiculação de mídia exterior. E o nosso muito obrigado de uma forma especial, porque essa mídia tem surtido um efeito maravilhoso, a entrega, a devolução das pessoas que têm visto o podcast anunciado aí aos 4 cantos da cidade tem sido muito positivo e muito bacana. Muito obrigado de coração a vocês, meus amigos. Law Design, meu parceirão Felipe. Esse é responsável por toda a nossa arte de slogan, o anúncio dos episódios. Felipe trabalha com toda a gestão de rede social. Ele vai preparar a sua marca, vai pensar uma marca para o seu escritório de advocacia. Felipe é um parceirão, cara que me ajuda no meu escritório, me ajuda no podcast, é um parceiro, apoiador, e foi uma das primeiras pessoas que, quando eu comentei, né, na época ainda ladeado por minha querida amiga Tamise, quando a gente comentou com o Felipe, ele se apaixonou pela ideia e falou, não, eu quero ser apoiador, vou fazer a arte de vocês. Felipe, muito obrigado. Eu, inclusive, vou me comprometer com o Felipe a fazer uma divulgação bem incisiva da Law Design, que é assim, antiguidade é posto. Ele foi um dos primeiros a nos procurar, a aderir aí a nossa ideia do podcast. Felipe, muito obrigado, meu amigo. Reinaldinho Santana. Reinaldinho, quando viu o meu agradecimento no podcast passado, ele me ligou bastante emocionado. Ele falou, eu sabia que você gostava de mim, mas não sabia que era tanto. Reinaldinho, você dispensa comentários, mais de 10 anos em uma atuação brilhante. Eu estava comentando com o Reinaldo que eu não tinha feito nenhuma sustentação, não querendo dizer que Reinaldo é velho, por favor, mas eu nunca tinha feito uma sustentação oral ainda na minha carreira. Quando eu vi, certa vez, um advogado, rapaz, Reinaldo é magro hoje, mas hoje ele tá gordo porque ele é. Eu vi um advogado magrinho assim, eu falei, rapaz, esse advogado vai fazer o que aí, rapaz? Magro desse jeito, rapaz, quando esse advogado começou a falar, meu amigo, eu falei, pronto. É um problema. É essa sustentação que eu quero fazer um dia na minha vida. Reinaldo, aquele dia, fez uma sustentação brilhante. Como sempre. E eu me recordo desse julgamento, assim, não puxando sardinha para Reinaldo, mas a sustentação de Reinaldo reverteu o quadro do julgamento e ele saiu vencedor naquele dia. E não conhecia, saí na porta da sala ali, a sala onde ocorrem as sessões, ocorrem as sessões, e parabenizei ele sem conhecer ainda. Falei, rapaz, que atuação brilhante você teve, e comentei isso com ele. Quando ele disse que me agradecendo a gente pela divulgação, eu falei, não, nunca vou me esquecer o dia que eu lhe conheci, porque aquela sustentação de Reinaldo me marcou positivamente, foi muito bonita, e Reinaldo fala com o coração na boca, né? A sustentação de Reinaldo é brilhante. E aproveito para dizer aos nossos seguidores, telespectadores, que sigam o perfil de Reinaldo. Reinaldo fala muito sobre sustentação oral e muito conteúdo robusto, um conteúdo sério e muito bacana. E prático, sobretudo, né? Reinaldinho, muito obrigado por ser apoiador do nosso podcast. Vamos embora, Christian. Daqui uns dias a gente vai ter que passar a gravar, vai botar um horário aqui. Se Deus quiser, esse dia vai chegar. Só para apoiador. O convidado chega a estar ali descansando. IBADPP, Davi. Eu sempre deixo você com o IBADPP. Há um carinho especial ao Instituto, né? Ícaro também, membro do Instituto. Você... Eu tô devendo, doutora Diana Furtado Caldas. Eu vou me associar até sexta-feira, eu prometo. Tá faltando meu artigo, publiquei o artigo junto com minha querida amiga e colega, doutora Marina Gardélio. E vou me associar no Instituto até sexta-feira, Diana. Tá feito o compromisso. Eu queria, em nome do podcast também, agradecer o apoio do Instituto. Eu já disse isso em outra oportunidade, no último podcast que nós gravamos, mas esse apoio diz muito para a gente. O Instituto ele tem um destaque no cenário não só baiano, mas no cenário nacional, pelas produções acadêmicas e as discussões que, de fato, promove. Ícaro está aqui, não nos deixa negar. Aproveitar também a oportunidade para parabenizar o Instituto na pessoa do seu presidente, não é, Joel? O Vinícius Assunção, pelo brilhante seminário que agora foi realizado, 10º Seminário Nacional do Instituto. Muito legal.
Foram 46 palestras das mais diversas possíveis, dos temas mais diversos. E eu disse isso para Vinícius e vou também deixar aqui registrado no podcast. Eu acho que traduz muito sobre Vinícius. Esse seminário traduz muito sobre ele. Uma pessoa plural, uma pessoa realmente de elevada cultura, não só no âmbito do direito, mas no âmbito também geral, e que está sempre em busca dessa dialetização, né? Dessa difusão geral de bate-papo, dar oportunidade a todos e todas a falarem. E o seminário foi realmente impecável, portanto, obrigado pelo seminário, enquanto ouvinte associado, e um obrigado maior ainda pelo apoio ao Podcrim. É muito importante para nós caminharmos ao lado aí do Instituto, que é, sem sombra de dúvidas, uma referência nacional. Convido também, na oportunidade, todos e todas a se associarem. O Instituto precisa desse fomento de todos e todas, precisa que a gente valorize, eu disse isso no outro podcast, a prata da casa. Muitas vezes procuramos IBCCrim, etc., e não sabemos que o Instituto ele tem produções tão relevantes quanto. Tão relevantes. Vamos lá, vamos enfrentar a primeira pauta aqui, doutor Ícaro. Olhe, a gente estava preparando o roteiro de Ícaro. Geralmente os roteiros têm 4 pontos. Eu tô já tenso com o tempo desse episódio. O roteiro de Ícaro tem 7. Com 4 a gente estoura o tempo aqui de pipocar. Com 7 eu não sei o que é que vai ser. Rico vai ser o episódio. Mas pode ser que esse vai ficar um pouco mais longo do que os outros. Mas não se preocupem com isso não, porque vocês sabem que Ícaro tem um poder de síntese. É verdade. Eu costumo ser lembrado como aquele que dá as decisões, mas de forma bem sucinta, objetiva e coesa. E que a gente vai abordar sobre isso também, na importância dessa síntese para a advocacia, mas lá na frente. Vamos Ícaro, o primeiro questionamento, isso nós já conversamos aqui com um delegado de polícia, um defensor público, e o primeiro questionamento que a gente queria te fazer era o porquê da magistratura. Eu queria saber se a sua carreira, você já pensava na magistratura antes, ou a magistratura foi uma onda que ele arrebatou e ele colocou dentro da magistratura? Ele conquistou durante a faculdade. Ou isso já vinha na sua cabeça, eu sempre quis ser magistrado, ou a vida me levou para a magistratura? Bom, é uma questão interessante, né? Na verdade, quando, da época do ensino médio, antigo científico, eu não tinha, na verdade, o direito como minha primeira opção, né? Eu cheguei a pensar em fazer arquitetura, que é a profissão, uma das graduações de meu pai. Cheguei a fazer, inclusive, exame de admissão de desenho, né, para a opção na UFBA. Cheguei a pensar em odontologia e prestei vestibular para odontologia, fui aprovado. E direito, na verdade, veio como uma opção que não era a primeira, né? Mas é certo que quando eu entrei na faculdade, que me apaixonei pelo direito, né, e que optei por direito, portanto, deixando qualquer outra carreira que eu tinha imaginado antes, eu sabia que queria ser magistrado. Então, durante a faculdade, eu já tinha a convicção de que queria ser juiz. Eu nunca quis exercer nenhuma outra profissão da carreira jurídica, desde a academia que eu pretendia a magistratura. E eu fui forjando o meu conhecimento com esse foco, né? Já com essa ideia. Já com essa ideia. Tanto é que quando as pessoas me perguntam assim, técnicas para passar em concurso público, né, como vencer o edital, eu não me julgo a pessoa mais sensata para dizer, porque eu não tive essa preparação depois da formatura, né? Eu não tive foi um processo. Exatamente. Então, assim, eu tinha matérias, e todos nós temos matérias que nós gostamos mais, né? E outras que nem tanto.
E eu fui justamente vencendo todo o programa daquelas que eu gostava mais durante a faculdade, sem descuidar do estudo das outras, é claro. De sorte que quando eu me formei e que comecei a estudar com foco para o concurso, eu já tinha boa parte do programa vencido daquelas matérias que eu me dediquei bastante já para a carreira. Então, assim, a magistratura é algo que desde que eu entrei na faculdade e que eu optei... A semente já estava ali, né? Já estava ali. E nesse caminhar da magistratura, porque a gente sabe que você não iniciou, né, ali como um magistrado criminal, houve uma vara única, depois acho que você foi para o cível, né, e depois veio para a área criminal, hoje está aí assessorando a presidência do TJ. Como é que foi essa sua trajetória, onde você realmente se descobriu como magistrado com uma atuação pessoal melhor, né, na área criminal? Atuação pessoal melhor não, com uma predisposição para a área criminal. Onde é que se descobriu isso? Como foi sua trajetória? Se você puder contar um pouco para a gente também. Bom, a carreira da magistratura, ela inicia, né, após a aprovação em concurso de provas e títulos, é um concurso difícil, árduo, né, com diversas provas, finalizando com a prova oral e a verificação dos títulos. Você ingressa na carreira como juiz substituto, né? O juiz substituto, ele é aquele juiz no início de carreira que não tem todas as garantias da magistratura, como vitaliciedade, inamovibilidade. Então, até o juiz se titularizar e até finalizar o período de estágio probatório, não tem todas essas garantias. Então, o juiz substituto, ele pode ser designado para qualquer comarca por interesse da administração pública, né? Então, a gente vai atuar geralmente em comarcas de entrância inicial. Na época que eu fiz concurso, nós tínhamos, além do juiz substituto, as antigas primeira, segunda, terceira entrância, e só Salvador era entrância especial. Hoje a estrutura do judiciário na Bahia ele mudou, né? Hoje nós temos na carreira o juiz substituto, as entrâncias inicial, intermediária e final, sendo que final abarca não só a comarca de Salvador, mas diversas comarcas do estado da Bahia que tem um movimento processual e um grau de desenvolvimento que possibilita ela estar assim classificada. Então, eu ingressei na magistratura em 99, então são quase 24 anos. Denunciando a idade. Passei em 99 e entrei, fui designado enquanto juiz substituto para a comarca de Andaraí. Agora passou de primeira e novíssimo no concurso, viu, Joel? Rapaz, deixa eu contar uma história, eu tava esperando ele concluir. Eu não me esqueço desse dia, não. Eu estava em casa, minha mãe chegou com a revista Veja em casa. Ele vai se lembrar disso. Aí minha mãe chegou em casa numa euforia danada com a revista Veja na mão, nunca me esqueço disso. Aí pegou a capa da revista Veja e fez assim, ó. Sabe quem é aqui? Ou foi a capa, ou foi uma reportagem. Me lembro, posso até falhar, não sei se era uma revista Veja. Foi Veja, Ica? Eu não me recordo se foi Veja, você falou assim, eu tô... Eu não sei se foi Veja, ou, enfim, uma revista de grande circulação que tinha uma matéria tratando... Você acredita que eu nem tenho guardado? Uma matéria tratando de juízes novos que tinham tomado posse naquele ano. Aí minha mãe tinha me mostrando a foto de Ícaro aqui, Ícaro. Né, naquela ocasião, não tinha, nem todos os tribunais tinham a exigência, né, dos 3 anos de experiência profissional e idade mínima também não. Então, eu me lembro que na época, não só em imprensa escrita, mas também em matéria jornalística, foram divulgados os juízes mais novos do Brasil, né? E aqui na minha turma, na verdade, apesar de eu ter entrado novinho, eu não sou mais novo, não. Né? Doutora Amanda Jacobina, titulada de uma das varas de Fazenda Pública, ela é de minha turma, uma querida amiga, e ela é ainda mais nova que eu, né? Na minha turma também, salvo engano, o doutor Anderson, titular da 4ª Vara Criminal, um mês... Doutor Anderson é bem novo, vamos dizer assim, né? Já está na capital.
trataram justamente dos juízes, estávamos todos nós abarcados nessa condição dos juízes mais novos. E aí fui para Andaraí, que era de jurisdição plena, né? E aí eu acho isso interessante, Davi, quando você coloca essa questão, porque o magistrado não nasce magistrado, né? Ninguém se forma e está apto a ser juiz, né? A magistratura, para além de conhecimento técnico, né, demanda uma experiência que só é adquirida no dia a dia. Com certeza. Uma experiência de vida, né, também. De vida. Sensibilidade. E o acúmulo que vai se fazendo, né? Então, na verdade, eu acho interessante que essa forma de progressão na carreira da magistratura, ela é pensada justamente por isso. As comarcas de entrância inicial, elas têm, em regra, um movimento menor, né? Uma complexidade dos processos também menor, né? E isso vai ampliando e aumentando com a progressão na carreira para intermediário e para final, que tendem a ser mais complexas e com um volume e uma judicialização de demandas ainda maior. Então, isso é justamente o espaço que o juiz tem para ir amadurecendo casca, né? e acumulando a couraça. Exatamente. Né? E é bem interessante. Então, assim, eu tive a oportunidade já numa promoção para a antiga segunda entrância, né? Hoje seria equivalente a uma comarca intermediária, já me especializar, porque tinham 2 juízes nessa comarca, que era o Ubaitaba, e eu aí fui para a vara-crime. Mas eu confesso que minha predileção, apesar de direito penal costumar ser a predileção de todos os estudantes de direito, não era o meu caso. Eu era e me achava um civilista convicto. Olha as revelações. Deixa eu só interromper ele, viu, Joel? Outro dia desse, eu estava no escritório, recebi uma publicação de um processo antigo lá do escritório, e um processo civil. Quando eu olhei o julgamento, Ícaro Matos, eu falei, rapaz, você é Ponte de Miranda, né? Tá em tudo que é lugar. Julga crime civil, sabe tudo. Mas depois de Andaraí a primeira, depois de Andaraí, eu fui promovido para a vara-crime de Ubaitaba, no sul da Bahia. No sul. Ubaitaba é mais ou menos naquela região de Ilhéus, Itabuna, fica a 60 quilômetros depois de Ubaitaba. Depois de Ubaitaba, eu fui promovido para a segunda vara civil de Paulo Afonso. Né? Então, foi para outro canto. Jurisdição plena em Andaraí. Me especializei com a seara criminal em Ubaitaba e depois voltou para o cível. Fui para o cível, né? Na verdade, em Paulo Afonso, que foi do interior a comarca que eu passei mais tempo. Eu fiquei quase 6 anos em Paulo Afonso, até vir promovido aqui para Salvador, onde eu tive a oportunidade de ser titular da 7ª Vara Cível e depois migrar para uma vara de substituição, justamente porque eu tinha despertado desde o início da carreira o interesse pela área criminal. Então é interessante isso, porque, como eu estava dizendo, durante a faculdade eu me julgava um civilista convicto. E entrei na magistratura justamente, aliás, é interessante, vou fazer um parênteses até aqui. Na época que eu me formei, foi logo no retorno da obrigatoriedade do exame de ordem. E estava aquela discussão se era obrigatório se podia obrigar, se exigia ou não, mas enfim. Eu sei que minha turma já se submeteu. E o que foi que eu fiz? Como eu disse, eu sempre fiz a faculdade pensando na magistratura e desenvolvi aquela questão de ir estudando, né, durante o curso. Então, como penal, durante a faculdade, não que eu não gostasse das aulas do lendário professor Thomas, que foi meu professor, assim, um showman, uma aula à parte, uma bagagem assim, monstruosa. Mas a minha predileção, como eu disse, era a área civil. Então eu me obriguei, já que era
necessário e impositivo fazer o exame de ordem, eu me inscrevi para fazer a parte prática em penal, que era o que eu tinha menos domínio, justamente para lhe me forçar forçar a a estudar, né? E tive a grata satisfação de ter passado e bem com 10 na parte prática, né? E aí eu já fui tomando gosto pela matéria. Quando fui para Andaraí, me deparei com a vara de jurisdição plena, que eu tive que dar conta dos processos criminais, e foi onde eu fiz o meu primeiro júri. Aí a paixão foi completa e instantânea, e eu tinha certeza que a partir dali eu queria me especializar na área criminal. O fato de ter passado tanto tempo no cível, não que eu não goste da matéria, eu gosto também. Sim. Mas é porque também a gente tem a questão da carreira, né? A gente tem que pensar quem quer realmente a carreira, e eu já entrei na magistratura sempre pretendendo cumprir a minha carreira, né? E quem sabe chegar à desembargadoria. A gente não pode também estar recusando promoções, com sobretudo certeza, quando as comarcas são comarcas bem interessantes. Eu, graças a Deus, fui muito feliz em todas as comarcas por onde passei. Mas penal, desde que eu me deparei na primeira comarca, eu vi que realmente era a minha paixão, e aí eu fui tentando ficar na área criminal quando possível, né? Sem descuidar de que eu também gosto da outra área. Maravilha. E a cabeça da pessoa, isso é uma percepção pessoal minha, pelo que eu vejo das pessoas, que a carreira policial ela é a que mais talvez fantasie a cabeça da pessoa sobre o que ela vai encontrar na realidade, e que muitas vezes há uma frustração quando a pessoa enfrenta de fato a realidade e vê que aquilo que ela criou na cabeça não é muito bem o que ela vai achar no dia a dia, entre dificuldades e enfim. O que você poderia pontuar que a magistratura tem de ilusão, pensando no que o pretendente à magistratura acha que vai encontrar, e realidade? Como é que você poderia encaixar esses dois binômios, tendo já passado, imagino, por, vamos dizer assim, 80%, talvez esses 20% que falte seja realmente a subida ao exercício da magistratura em segundo grau, mas o que é que você pode trazer para a gente sobre esse binômio de realidade e ilusão da magistratura? Só fazer uma acréscimo, principalmente para aquele que passa no concurso e, como você disse, é um juiz substituto e muitas vezes vai para o interior, numa jurisdição única. Então, assim, sobre essa perspectiva também, se você puder. Bom, é uma pergunta super interessante, por um aspecto muito simples. As carreiras jurídicas, de uma forma geral, o concurso público e as carreiras jurídicas, de uma forma geral, elas são muito cobiçadas. E a magistratura, assim como outras, elas são glamourizadas. Isso. Né? Então, na verdade, há a ideia, né, de que o exercício da atividade está associado àquele espaço de glamour, né, de elite. E a elite realmente sempre dominou essa questão dos concursos públicos por conta de todo o histórico, né, de débito, de dívida, né, social que a gente tem, que o país enfrenta com relação a direitos fundamentais básicos, efetivamente. Só tem acesso quem teve condições, o que vem sendo minimizado nos últimos anos, com certo retardo, mas vem sendo minimizado. Concordo. Com a questão das cotas. Com certeza. Né? E nós tivemos aqui no Tribunal de Justiça da Bahia um último concurso, que foi de 2018, que abraçou essa questão das cotas, não só racial, mas também de deficientes. Né? Então, o concurso ele vem sendo mitigado, essa questão dessa elitização, com esses sistemas que tentam justamente diminuir a disparidade que havia. Mas é interessante quando você pergunta, porque o que eu acho que o juiz que ele assume, ele tem que ter em mente que
para além dessa estabilidade, né, que um concurso público ele gera na pessoa, porque você tem efetivamente um subsídio que levando em consideração a questão social e econômica do país diferenciado. Nós fazemos parte de uma parcela muito pequena da população que tem o subsídio que tem. Então, para além dessa estabilidade, desse ganho, não estou dizendo aqui que é o ideal, mas estou dizendo que efetivamente a gente tem que reconhecer que é um bom salário, né, levando em consideração as peculiaridades do nosso país. Mas, para além disso, a gente tem uma estrutura que não é uma estrutura adequada para o exercício da atividade. Nem todos os tribunais, e eu me arrisco aqui a dizer que nenhum deles tem a estrutura ideal, ainda que uns tenham mais que outros, né? Então, a gente tem que entrar com a consciência, primeiro, de que a pessoa não vai enricar sendo funcionário público. Né? Então, na magistratura, você vai ter aquela estabilidade, vai ganhar bem, mas se sua meta é ser rico, está no lugar errado. Né? A pessoa tem que entrar convicta de que quer realmente exercer aquela função, porque as renúncias são muitas. Afinal de contas, nós temos que uma dedicação quase que exclusiva, podendo apenas exercer o magistério, né? Nós temos uma série de deveres funcionais que, apesar dessa nomenclatura de deveres funcionais e que estão na LOMAN, né, a Lei Orgânica da Magistratura, e no Código de Ética da Magistratura Nacional, eles impactam na nossa vida privada, porque um deles, só para vocês terem uma ideia, manter na vida privada a mesma condição de probidade que se mantém na vida pública. Sim. Então, e de um alto grau de subjetividade. Né? Exatamente. Então, assim, nós temos uma série de restrições no exercício da atividade. E nós vivemos um momento em que há uma cobrança histórica, né, por essa que foi implementada por essa falta de estrutura, de sorte que todos agora nos cobram celeridade, produtividade, né, e nós temos que trabalhar com metas, né, nós somos constantemente instados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelas próprias corregedorias locais, pela própria estrutura da presidência dos tribunais, a respeito do cumprimento de metas que efetivamente demandam uma necessidade de um juiz gestor da sua unidade para poder dar vazão a esse trabalho. Então, na verdade, aquela pessoa que se predispõe hoje a ser juiz tem que saber que, para além da função judicante, por exemplo, que ele vai ter que exercer como missão primordial, ele vai ter que ser um juiz gestor para poder administrar o tempo e dar vazão a todas essas demandas que fora não a parte de gerir são, pessoas ainda, né? que não são poucas, fora a parte da gerência de pessoas, que quando você inclusive de uma unidade menor, né, por exemplo, um juiz de uma vara plena, não tem nenhum rodízio entre outro colega. Sim, né? Ele é sempre o diretor do fórum, ele sempre vai ter que gerir as pessoas, ele é ordenador de despesas da comarca, né, na compra de materiais, nessa fiscalização. Então, assim... É um acúmulo muito grande de funções e trabalho. É uma responsabilidade absurda, né? Muito grande e que nos toma um tempo. Por isso que costumam dizer que a magistratura é um sacerdócio, né? Porque você tem que se devotar ao exercício da função. Então, a pessoa, para ingressar na magistratura, tem que estar muito certo de que quer realmente aquela carreira, que quer ser magistrado. Sobre o aspecto do que você falou, até de devoção, a gente percebe também, né, Joel, que há uma grande dificuldade para a magistratura criminal, aqui em específico falando, hoje com esse cenário atual que a gente vive, talvez inclusive de influência midiática, de certa forma
pejorativa, às vezes a decisão do magistrado está tecnicamente correta, quer dizer, muitas vezes tecnicamente correta, respeitadora de direitos e garantias individuais, respeitadora de predicados legais, ritos legais. E nós observamos de um outro lado uma pressão de opinião pública, de fake news, que a gente até conversou. Já tratamos aqui bastante. No episódio passado, convido todos e todas a olharem esse episódio, assistir. E assim, isso também reverbera para a magistratura de uma forma, por vezes, negativa. E nós temos um sistema de justiça criminal que não contribui muito, porque temos um sistema extremamente deficitário que, por vezes, precisa ser reconhecido como violador de direitos e garantias individuais, desde a investigação até o cumprimento efetivo de pena, e que, para a sociedade, por vezes, não se tem uma compreensão efetiva. E nem culturalmente uma forma de se fazer mostrar ao cidadão que tenha essa compreensão. Não sei se vocês me entenderam. Perfeito. Não existe na grade educacional conservadora ou atual, ou contemporânea, como queira chamar, na grade atual de construção do conhecimento de um indivíduo, por exemplo, os dizeres mínimos da Constituição Federal. Perfeito. E muitas vezes a gente vive naquela lógica, enquanto sociedade, tirando um pouco dos profissionais de direito aqui, enfim, que tem um pouco mais um conhecimento técnico, onde as pessoas julgam, né, pré-julgam, sem conhecer do caso, sem analisar. E aí a gente vê casos notórios aqui nesse sentido, sem analisar nada, elas formam as suas convicções, pautadas no seu achismo pessoal, sem, por vezes, considerar que se fosse ela naquele polo daquela investigação, daquele processo, ela iria querer, ou ela ou algum dos seus, ela iria querer que fossem efetivados os direitos fundamentais, as garantias individuais. Então, assim, só para arrematar e formular uma pergunta nesse contexto que eu te falei, como lidar com essa lógica da dificuldade que a gente vive hoje no sistema de justiça criminal como um todo, desde a atuação do magistrado no inquérito policial, enquanto ali uma análise formal ou não de um determinado pedido, um deferimento de uma busca, o deferimento de uma prisão temporária, de uma preventiva, uma apreensão, enfim. A atuação judicante no curso do processo e até mesmo, por vezes, na fase de cumprimento de pena, como lidar com esse sistema de justiça criminal e o respeito às garantias individuais em paralelo, assim, com essas dificuldades que nós temos. Bom, é interessantíssima essa abordagem, porque a gente sabe que essa tensão ela existe, né? Mas existe uma crise identitária da jurisdição criminal, né? Existe uma disseminação para a sociedade de métodos conservantistas de tentativa de controle da criminalidade, a política do controle. Né? Para você ter uma ideia, na cabeça da sociedade, e eu estou dizendo isso sem crítica alguma ao homem que assim pensa, né? Aos membros da sociedade que assim pensam, mas há uma disseminação de que, por exemplo, a prisão ela resolve, né, o problema da criminalidade. Por quê? Porque é uma resposta imediata. Né? Quando você prende e você retira naquele momento do convívio social, em tese a sociedade estaria segura, garantida. Então gera para a sociedade a convicção de que os problemas estariam resolvidos. Quando na verdade a gente está atacando a consequência e não a causa. Perfeito. Né? Então, a política criminal ela precisa ser pensada de uma forma a combater as causas da criminalidade e não as consequências. Né? E nesse cenário, eu acho que o que principal deve ter é a consciência do juiz, sobretudo o juiz criminal, da função
dele enquanto garantidor de direitos e garantias Perfeito. fundamentais, né? O juiz que não tem essa consciência, ele efetivamente é um juiz que está mais predisposto a sofrer com esse tensionamento entre opinião pública, né, e as convicções e as questões do que tem que decidir. Então, na verdade, Davi, na verdade, Joel, nós temos que pensar, na verdade, a questão da função do Poder Judiciário nesse sistema de defesa de garantias. O processo penal democrático, ele somente pode ser viabilizado se nós pensarmos ele para além de um instrumento apenas, né, na sua visão constitucional. O respeito máximo à Constituição, Perfeito. ao sistema de Perfeito. eficácia máxima de respeito à Constituição, que é efetivamente o que se garante de uma forma geral e plural as garantias e direitos individuais. Então, a gente, quando pensa que o juiz criminal está soltando, né, liberando uma pessoa que está presa, na verdade, a gente não tem que pensar que está sendo condescendente com a criminalidade, com aquela Claro, pessoa, perfeito. mas sim com o respeito e a necessidade de proteção a todo um sistema. Até Isso. porque, assim, desculpe ele interromper, essa lógica de proteção ao sistema, aos direitos e garantias individuais, não quer dizer impunidade. Exatamente. Muito pelo contrário, quer dizer impunição adequada conforme as regras do jogo. Exatamente. Então, assim, a gente reconhece que, assim como o judiciário não tem uma estrutura adequada, a polícia também, seja a militar, seja a polícia civil, não Está dispõe longe exatamente. de estrutura adequada para o Isso precisa ser dito enfrentamento realmente. Com certeza. dos seus mistérios, mas a gente não pode também, e aí eu estou trazendo não só para a polícia essa situação, mas para o próprio judiciário, a pretexto de falta de estrutura, flexibilizar direitos e garantias fundamentais, porque esses são inegociáveis. Exatamente. certeza. Eu digo, Davi, sempre, nós que somos advogados, nós tendemos, às vezes, a tecer críticas a alguns posicionamentos, algumas decisões judiciais. Acho que o advogado que não se posiciona criticamente, e não digo criticar no sentido de falar mal, mas no sentido de mergulhar em certos posicionamentos judiciais para tentar entender Se resignar, né? isso, ou se resignar, ou às vezes até fazer pontuações a posicionamentos judiciais. E eu sempre vou e volto quando a gente está num debate, muitas vezes de advogados sobre decisões judiciais. Às vezes eu digo que não deve ser fácil para o magistrado ser contra-majoritário, e dou o exemplo sempre quando estamos numa roda de amigos. Quando estamos numa roda de amigos, que é uma coisa micro, frente ao posicionamento de um juiz a uma sociedade, a uma cidade, a um estado e a um país, quando nós somos contra-majoritários numa roda de amigos, isso não estou falando numa roda de estranhos, que seria pior, não é fácil. Com certeza. Imagine. E você imagine ser contra-majoritário frente a uma sociedade. Com certeza. Então, o juiz é um ser humano, né? O juiz carrega consigo as suas experiências, a sua forma de enxergar o mundo, o que ele nasceu vendo que é a forma de enxergar o mundo. Acho que Maurício Saporito fala uma coisa muito interessante de um magistrado que ele conheceu, e eu repito isso para vários amigos meus, quando ele chamou um magistrado de garantista, e o magistrado respondeu a ele: eu não sou garantista, não. Aí ele falou: como você não é garantista? Eu sou defensor aqui, só vejo decisões maravilhosas. Ele: garantista é a Constituição, eu só sigo a Constituição. Perfeito. Então, essa historinha que eu costumo contar para as pessoas é que o juiz quis demonstrar de uma forma lúdica que ele só está respeitando o que está posto. Não que ele pense assim enquanto pessoa. Eu me lembro de uma passagem de Eros Grau, que certa feita ele disse que não é função da magistratura o combate à criminalidade, né? E eu acho que, partindo dessa premissa,
a gente tem realmente que observar a função judicante como uma função garantidora de direitos Isso. e, assim, respeitadora daqueles regramentos. E afinal, pegando esse gancho aí, na verdade, é uma opção constitucional o nosso sistema acusatório. Exato. Perfeito. Por mais Que que inclusive nós... está suspenso, né? A gente vai entrar nesse ponto. Por mais que nós tenhamos um código, né, forjado com bases autoritárias, né, a gente tem que fazer uma leitura hoje do CPP, uma filtragem constitucional necessária, porque a opção constitucional pelo sistema foi pelo sistema acusatório, que para além de uma mera separação de funções de investigador, de quem vai acusar, de quem vai defender e de quem vai julgar, exige a proibição do atual oficioso do juiz, né? O juiz ele não pode participar ativamente do processo justamente porque isso geraria um risco à sua necessária imparcialidade. E isso assim, é muito bom ficar registrado, porque como o professor Sebastião estava falando no seminário do Instituto Baiano de Direito Processual Penal na semana passada. E aqui é a mesma coisa, ele se referindo ao ex-desembargador, grande desembargador, que se aposentou, Lorival de Almeida Trindade. E eu digo a mesma coisa para doutor Ícaro. A gente sabe que, naturalmente, por vezes, a gente perde, a gente não obtém a nossa, não vou dizer perder, mas não obtém a nossa pretensão enquanto advogado. Perfeito. Eu, você, outros colegas. E que é natural. Podemos ficar aí resignados? Podemos e devemos, porque somos advogados. Exatamente. Mas a gente tem a absoluta convicção de que, por mais que o doutor Ícaro, por exemplo, tenha negado um dos nossos pedidos, ele leu os nossos pedidos. Apreciou, ele né? fundamentou a decisão dele. E eu acho que nada mais democrático do que isso. Ainda que eventualmente divirja do meu ponto de vista, mas que fundamente, analise e se baseie em preceitos de garantias de direitos individuais. Nesse ponto aí, a fundamentação, inclusive, é a forma de o advogado daquela parte que se sente prejudicada, de se resignar, porque é a partir da fundamentação das decisões judiciais que se conhece, né, a essência que levou o magistrado a decidir desta ou daquela forma. Então, é com base justamente na fundamentação das decisões que se faz o controle da racionalidade dos atos e possibilita até mesmo a insurgência em outras instâncias, né? Com certeza. Então, é fundamental que o juiz seja um juiz imparcial, que seja um juiz que fundamente as suas decisões e que seja um juiz que não ligue para a opinião pública, não que ela seja desimportante, mas que tenha em conta e em mente que sua função ali é uma função de garante da Constituição. Como bem mencionado pelo colega, que eu não sei quem é, que eu não conheço, mas que na defesa do exercício do exercício da atividade, na defesa e na interpretação sistemática das garantias constitucionais. Sobre... Você quer dar Pode seguimento? falar. Não, eu ia fazer. Pode falar. Você ia falar o quê? Diga. Não, eu queria, dentro desse panorama que a gente já está explorando aqui, eu acho que a gente pode abordar um tema muito caro e necessário, pelo menos sobre pela ótica da advocacia, e já conversei com o Joel um pouco sobre isso, que comunga das mesmas opiniões que tenho, e eu acho relevante ouvirmos também de um magistrado. Nunca ouvi você falando nada a respeito disso, mas eu queria entender, dentro desse panorama que você até acabou de falar, que o magistrado realmente tem que ter esse cuidado e zelo no cumprimento das garantias individuais, da sua imparcialidade, da sua equidistância, né, enquanto aquela função que a gente fala actum trium personarum, se distanciar das partes, realmente garantir direitos. Qual é a sua visão do juiz das garantias, desse tão, para mim, caro e relevante papel a ser desempenhado pelo magistrado? Eu queria que você passasse para nós não só um panorama
também, já aproveitando, viu, Joel, que ele está na assessoria da presidência, a gente tem que também puxar um pouco para a realidade, porque a gente sabe que, como você mesmo falou, a realidade é difícil. E a gente não pode pensar em algo intangível. Não podemos pensar em algo que seja só utópico. Inexequível. Exatamente. Então, assim, quais são as suas impressões a respeito do juiz das garantias? Não só em relação ao papel a ser desempenhado, se seria um avanço, se seria um retrocesso, mas também sob a ótica administrativa, orçamentária, as dificuldades hoje para o tribunal implementar o juiz das garantias. E nessa perspectiva, explorar um pouco aí essas impressões técnicas suas que são destacadas, Caríssimas. de extrema qualidade. Eu, com toda a franqueza aqui, vou responder da minha impressão. Não vou falar efetivamente da postura do tribunal, até porque, com a suspensão concedida pelo ministro Luiz Fux, Isso, né, eu ia pontuar essa questão. ADINs 6298, 6299, 6300, 6305, sine die, é algo efetivamente que paralisou nos tribunais. Então, eu não tenho como aqui ter dados técnicos a respeito de possibilidade ou não, questão orçamentária, nem tenho a procuração para falar em nome do tribunal. Sim, da Bahia, a respeito desse posicionamento. O que posso falar é que desde a entrada em vigor, né, do pacote anticrime que traz a figura do juiz de garantias, no meu ponto de vista, e eu já adianto, o meu posicionamento a respeito do Instituto de forma tardia, no nosso ordenamento brasileiro. Claro. sim. O tribunal ele montou um grupo de trabalho, um grupo de estudos para a implantação, antes mesmo da suspensão. Sobrevém a suspensão, primeiro por uma decisão que fixava prazo, depois outra que suspendeu indefinidamente, e o grupo prosseguiu efetivamente na análise, nos estudos do Instituto. E até onde pude acompanhar, via com muito bons olhos a implantação, né? E, inclusive, no segundo grau, há um projeto apresentado por esse grupo de estudos na gestão, não é nem na passada, eu acho que é na anterior ainda, né, porque foi em 2019, salvo engano, a entrada em vigor do pacote anticrime, que via a necessidade de se implementar. Obviamente, a gente sabe que temos dificuldades, né, como tudo que se tem com relação à questão de estrutura. Mas, voltando àquilo que eu falei sobre a falta de estrutura ideal das polícias e do próprio judiciário, nós não podemos, a pretexto de falta de estrutura, adiarmos ainda mais a implantação de um instituto, e aí a minha opinião pessoal, quando esse instituto só vem a reafirmar a opção constitucional pelo sistema acusatório. Com certeza. Né, que é, na verdade, uma forma de garantir um processo isento, né, de prejuízos. Perfeito. No sentido de preconceitos, de ideias preconcebidas, como acontece atualmente no processo penal brasileiro. Hoje nós temos um processo em que um juiz que atua na fase preliminar, na fase de investigação, seja decidindo questões, medidas cautelares, decretando prisões, busca e apreensão, sendo o mesmo juiz Sim. que possivelmente pode fazer e participar da instrução. E isso, efetivamente, gera um risco muito grande, né, porque quebra-se a dialética do processo, né, destrói-se a questão do contraditório efetivo, minimiza o sistema de garantias e
pode gerar um prejuízo à questão da imparcialidade, que é uma das qualidades mais caras que se deve ter de um juiz criminal, né? E é a imparcialidade quebrada não de forma consciente. E aí, sobre esse aspecto, tem até a teoria, né, da dissonância cognitiva, né, de Kahneman, e aqui tratada no Brasil bem por Ruiz Ritter, né, que demonstra justamente essa tendência natural do julgador que vem sendo contaminado, né, por uma mesma versão durante as fases preliminares, de naturalmente inconscientemente supervalorizar as informações que são consoantes a essas decisões anteriores que ele deu e, ao mesmo tempo, menosprezar informações que são dissonantes, e por isso o nome da teoria, com forma até de validar a ideia e a imagem mental que ele já tinha criado a respeito daquele caso. Então, eu acho que, de forma muito tardia, o juízo das garantias veio integrar ao sistema processual brasileiro, e lamento essa suspensão por tão longo tempo, porque acho um instituto extremamente necessário para a reafirmação do modelo acusatório, que foi o modelo constitucional optado pelo Constituinte, e acho que é a única forma de nós efetivarmos de fato um processo penal democrático. Em relação à suspensão, Ícaro e Davi, eu vejo toda aquela questão da cultura. Não adianta nós termos uma Constituição que se posiciona pelo sistema acusatório, se na nossa cabeça, nós que somos as pessoas que operamos o direito, vamos dizer assim, continuamos com a cultura inquisitória. E eu nunca me esqueço, o professor Vladimir Aras deu uma aula no meu curso de pós-graduação só falando sobre a exposição de motivos do Código de Processo Penal. E são vários horrores, vamos dizer assim, se você pensar que aquela compilação de normas foi feita baseada naquela exposição de motivos. E aquilo ali foi um recado muito grande, porque o professor Vladimir dizia que para se mudar a cultura dos operadores do direito, em especial promotores, magistrados, as mudanças legislativas não seriam suficientes. E quando... Binder já diz isso, né? Que nada adianta a alteração legislativa se a cultura da sociedade, do operador do direito, ela não acompanha essa evolução. Perfeitamente. E quando eu recebi a notícia que o então presidente da Suprema Corte aqui do nosso país teria suspendido, muito além do Instituto do Juiz das Garantias, mais um artigo de lei que acabava com aquela discussão dos defensores do sistema misto, né, que a Constituição não diz, vamos dizer assim, ela dá notas de que o nosso sistema é inquisitório, mas faltava a literalidade, acusatório. Né? Acusatório, e faltava a literalidade, e o pacote anticrime veio para acabar com essa discussão. E quando eu recebi a notícia que o presidente, o então presidente da Suprema Corte, teria suspendido, né, a aplicabilidade, enfim, a eficácia desses dispositivos legais, me veio muito à mente a questão da cultura. Ou seja, ali foi um recado muito grande de que a cultura dos operadores do direito no Brasil ainda não está preparada ou amadurecida para o exercício de um sistema puramente acusatório. Então, eu me lembrei muito do que o professor Vladimir Aras tinha dito naquela aula. Isso, minha pós terminou, já tem tempo. E queria registrar também que minha querida amiga Mari Madeira, sim, deu uma entrevista ao Bahia recente, Notícias com uma pontuação muito interessante que, no entender dela,
os abusos que foram cometidos no bojo da Operação Lava Jato, eles poderiam ser menores ou até inexistentes se a figura do juiz das garantias já tivesse sido implementada. Então, não há mais como adiar o enfrentamento e a implementação desse instituto. Perfeito. Porque assim, a gente precisa avançar, né? O nosso código é antigo, e eu acho que o juiz das garantias talvez seria um grande pontapé para que a gente já começasse a enfrentar realmente o sistema norteador do nosso processo penal aqui no Brasil como puramente acusatório mesmo, entendeu? Com certeza, com certeza. Sobre isso que você falou em relação à teoria da dissonância e consonância cognitiva, eu assim, sou muito entusiasta. Acho um tema extremamente relevante porque, de certa forma, influencia não só o magistrado, mas influencia todos nós. Quando a gente fala em dissonância e consonância cognitiva, a gente está falando das pessoas, de interpretação realmente ali, de interpretação não, de um pensamento que recai ali no seu eu, onde você é induzido a refletir aquela opinião sem que você eventualmente perceba. Sobre isso tem até um vídeo muito interessante para quem eventualmente queira assistir, de Elizabeth Loftus. Ela é uma pesquisadora sobre o tema. Salvo o melhor juízo, ela é psicanalista ou psicóloga. Não tenho agora a memória perfeita a respeito disso. Onde ela faz um experimento, e aqui só para a gente fazer um adendo, com 100 pessoas num casamento. Dessas 100 pessoas, ela chama todos e planta o que ela chama de falsa memória. Dizendo que, dentre várias das perguntas que ela formulou, ela fazia uma pergunta se ela lembrava, se aquela pessoa lembrava que fulano teria derrubado o vinho no vestido da noiva. E um percentual muito baixo de pessoas disse que lembrava de um fato que não existiu. E o experimento dela vem na segunda etapa. Quando passado um determinado lapso temporal, ela chama aquelas mesmas pessoas que ela tinha chamado inicialmente e formula as mesmas perguntas. E esse número cresce absurdamente de pessoas que reconhecem dessa falsa memória, ou seja, pessoas que em um primeiro momento tiveram contato, mesmo que com uma pergunta formulada por ela, daquela informação, em um segundo momento, o seu psicológico, sem que ela efetivamente perceba, atrai, levando a uma falsa memória de que aquele fato aconteceu verdadeiramente. Então, é extremamente relevante a gente ouvir isso de você, um magistrado, porque realmente é algo a ser pensado, não só para o órgão judicante, mas também para as testemunhas no processo penal, para toda a estrutura do processo penal. É extremamente relevante. E dentro dessa perspectiva, acho que o tempo também não nos ajuda, mas... eu achei que... Tá até, né? Não tá assim também, não. É o poder de síntese. A precisão. Dentro dessa lógica de também, talvez, dissonância cognitiva, eu queria que você nos passasse, se possível, o que para você seria uma atuação, eu não vou dizer uma boa, porque eu não acho que boa você divide entre boa e ruim. E eu não queria classificar ninguém como ruim ou como bom. Mas o que seria uma atuação efetiva ali para o advogado, para a advogada, dentro de um contexto de lisura. Eu acho que hoje a gente precisa falar um pouco sobre isso também. A gente vê muitas pessoas, muitos colegas fazendo uma meia-culpa à advocacia também, se excedendo no seu pleito em relação ali até a uma prerrogativa que lhe é inerente, e por vezes isso cria um ambiente desfavorável. A gente sabe que a regra não são as audiências unas, a gente tem vários atos, e aquele magistrado, por vezes, é o magistrado que a gente vai encontrar nas próximas vezes, e os clientes passam, e os magistrados muitas vezes ficam, e as nossas relações ficam também. Não é claro que nós devamos nos acovardar diante daquilo que a gente acredite, mas que saibamos divergir com respeito, com lealdade, com boa fé.
E eu acho que nesse panorama seria relevante a gente ouvir também de um magistrado o que seria essa atuação reta, retilínea, leal da advocacia frente ao processo. É super interessante essa colocação e eu acho que isso aqui, não que a gente esteja aqui para dar aconselhamentos nem dicas, não é isso, mas eu acho que fruto da larga experiência na atuação efetivamente da atividade, né? E eu pude perceber, na verdade, o que eu vou falar aqui, eu pude perceber justamente a partir do comportamento que a própria advocacia teve para comigo, para com os juízes nos quais eu atuei. Eu acho que é imprescindível que o advogado ele conheça o perfil do julgador, né? A gente sabe que, por mais que a gente tenha que ter um juiz que seja o juiz natural, o juiz imparcial, né? A gente sabe que, como bem pontuou Joel aqui, o juiz é um ser humano, sujeitos, portanto, à falibilidade, né? Que a falibilidade é uma essência do próprio ser humano. E cada magistrado tem um perfil. Então, o advogado, ele tem que conhecer o perfil daquele julgador, seja do ponto de vista do seu atuar, né, das suas decisões, os precedentes que ele tem a respeito de um caso, porque assim ele pode construir melhor, efetivamente, uma estratégia de defesa, né, seja tendo uma atuação quando aqueles precedentes demonstram uma situação favorável à defesa, seja tendo uma atuação de forma menos densa com relação à postura do julgador, seja de forma contrária, trabalhando efetivamente casos que possam trazer uma distinção de julgamentos que lhes são desfavoráveis, né? Mostrando efetivamente no processo aonde é que está o ponto de diferença daquele caso que ele está atuando dos outros precedentes desfavoráveis que o magistrado pode trazer como de questões semelhantes àquela que está posta sob julgamento. Então, conhecer o perfil profissional, ele é importante. Conhecer também o perfil do julgador enquanto pessoa, né, no trato, também essencial. Porque existem pessoas, efetivamente, que têm um jeito de ser mais, vamos dizer assim... mais introspectivo, mais leve. Eu acho que as pessoas têm que respeitar isso. As individualidades. As individualidades. Existem já aqueles que são mais, como eu costumo dizer, amigueiros, né? Que são menos formais. Então, isso é importante porque a abordagem e o contato, ele fica muito mais natural se as pessoas respeitam as individualidades reciprocamente, né? Então, na verdade, assim, não é ter uma postura nunca de subserviência, porque nós estamos ali entre iguais, né? O juiz não está acima do advogado, não está acima do Ministério Público, não está acima do defensor, como nenhum deles também está, né? Então, nós temos que ter um dever de urbanidade mútuo, né? Mas com a consciência, efetivamente, que apesar de não estarmos acima do magistrado, nem o magistrado acima dos outros operadores, saber que na condução do processo, o magistrado tem o dever do direcionamento. Isso. Né? É o presidente da instrução. Da instrução. Então, respeitar a função enquanto presidente do ato é uma coisa diferente de entender o juiz como uma pessoa que está acima de todos. Isso. Né? Isso é tão importante que até para cobrar do juiz essa postura de não abuso, a pessoa tem que ser comedida. Então, claro. da forma como não se admite a subserviência, a arrogância também ela é completamente descabida. Né? Então, nós estamos vivendo tempos em que há uma verdadeira disputa. Eu vejo assim, às vezes, e eu não entendo,
uma rixa entre os operadores, os atores do processo, que estão ali com uma mesma finalidade. Exatamente. Cada um no seu quadrado, na sua Perfeito. missão, mas... Cada um pretendendo um desfecho diferente, mas estão ali, na verdade, para realizar a justiça, né? Perfeito. Seja ela Perfeitamente. que fim tenha. Então, na verdade, eu acho que o respeito às individualidades, o conhecimento do perfil do julgador é importantíssimo para o advogado ele estabelecer não só a sua estratégia defensiva efetiva no processo, como poder também saber abordar para eventuais atendimentos, para entrega de memorial, enfim. Acho que uma defesa efetiva perpassa para além dos conhecimentos técnicos para o conhecimento humano, né? E nessa tentativa aí justamente de melhor se relacionar com todos os envolvidos no sistema. Com certeza. Só complementar aqui a pergunta, dentro dessa mesma linha do que você está falando, a gente tem observado cada vez mais uma tendência à judicialização, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal. Hoje tudo é direito penal. A pessoa que antigamente se submetia a uma determinada, praticava eventualmente uma conduta X há algum tempo. Hoje essa mesma conduta X já é discutida no direito penal. Se é ali que deve ser resolvida ou não. Mas eu não quero entrar nessa crítica de fragmentariedade do direito penal como última ratio. O que eu queria só ouvir de você também, aproveitando essa sua fala briosa a respeito do exercício da advocacia, do que seria assim, uma produção técnica de realmente excelência a atrair o julgador. Hoje a gente vive uma massificação de demandas, como eu falava há pouco, que por vezes a gente percebe colegas, e aí a gente tem aqui a quem a gente tem que render homenagens, o nosso grande amigo, não é, Joel? O Mário de Oliveira Filho, que muito nos aclarou na nossa vida profissional, um advogado aguerrido, sobretudo no que se refere à defesa das prerrogativas. Mas a gente ouviu muito de Mário de Oliveira Filho falar sobre isso. Por vezes a gente percebe que uma colega faz um habeas corpus com 30, 40 páginas. Não que não seja suficiente. Eu tenho absoluta certeza que aquelas 40 páginas, elas poderiam ser escritas em 80 páginas, em 100 páginas. Mas elas também poderiam ser escritas talvez em 8. E dentro de uma realidade, por exemplo, sua, enquanto juiz substituto no segundo grau, a gente percebe que o volume de demandas a ser julgado ali é muito grande. Então, como é que o advogado ele pode contribuir na produção técnica dele, da sua defesa, do seu recurso, da sua ação autônoma, de modo a atrair o julgador para os pontos fulcrais, que são aqueles pontos que no frigir dos ovos vão dizer se sim ou se não. Para aquele ponto que você mesmo disse que é dever da advocacia trazer a lume. Então, como você acha que seria realmente essa atuação mais cirúrgica? É interessante isso também. Aliás, aqui a gente só tratou de questões interessantes. Rapaz. Não brinque com pode-crer, não, que é brincadeira, não. E tudo girando sobre o comportamento humano, realmente. Com certeza. Né? Você ideia de visual law. Eu costumo dizer, e já tratei disso com alguns advogados em outras oportunidades que tive de falar a respeito do tema, sobretudo na atuação no segundo grau, como foi colocado aí, né? Eu dizia assim, o advogado, não que isso seja desimportante, mas quem domina efetivamente aquele recurso, quem domina efetivamente aquela ação autônoma de impugnação, o processo em si, é o advogado. Porque numa sessão
Vamos exemplificar. Numa sessão de julgamento, você pode ter mais de um processo para sustentar, para ser julgado ali. Mas nunca vai se comparar com o volume de que cada relator tem para julgar. Tem para julgar, com certeza. Então, o processo é o seu processo. E para o julgador, para o vogal, né, para o membro do órgão julgador ali, colegiado, não que ele não seja importante, mas ele é mais um processo numa pauta que tem, em média, 200 processos para julgar. Então, veja como isso é importante. O advogado que ele tem a capacidade de tratar de forma cirúrgica, abarcando os temas principais e cruciais de uma impetração, de um combate a uma decisão judicial, ele tem, na minha opinião, uma chance muito maior de que aquela peça toda seja efetivamente dissecada, né? Tende a ser mais efetivo. Tende a ser mais efetivo. E assim, é entender que às vezes eu costumo ver muito, ouvir muito as pessoas falando que o tempo de 15 minutos para sustentação oral é mínimo, é absurdo. Eu acho que é muito. Dependendo do processo. Dependendo do processo. E é mais do que suficiente. Eu digo que na maioria dos processos, eu digo nos usuais, óbvio que tem processos que são mais complexos, né? Mas na maioria dos processos, a gente vê muito dessas pessoas que se queixam do tempo, perdendo o tempo com um histórico do caso e com saudações do que com a própria razão da impetração em si. Verdade. Então, na verdade, o tempo seria suficiente para tratar do assunto que levou ali para fazer, na verdade, chamar a atenção do julgador e captar aquela essência do julgamento naquele momento. Às vezes a gente, participando de sessão de julgamento, a gente vê sustentações que foram de uma forma bastante objetiva e cirúrgica e brilhante, e que o advogado poderia, por exemplo, encerrar ali, mas que quando ele se depara com um excedente de tempo que ele vê que teria, ele acha que tem que repetir, né, aquelas mesmas razões, e às vezes nessa repetição já não repete com a mesma eloquência que teve de uma forma inicial. A mesma coisa serve para a impressão dos memoriais, né? O memorial, na verdade, melhor dizendo, tecnicamente melhor dizendo, é um memorial. Sim. O memorial, ele tem que ser uma peça diversa das razões do recurso, claro, das contrarrazões do recurso, da petição inicial de uma ação autônoma de impugnação, e não raro a gente recebe memorial que praticamente de memorial só tem um nome. Memorial... Isso quando não recebe 1 minuto antes da sessão iniciar, né? Então, assim, eu acho que uma forma de cativar, captar a atenção do julgador é você ser criativo. Eu, por exemplo, tenho uma memória. E aí entra aquele ponto que a gente trabalhou antes, a questão de conhecer o perfil do julgador. Eu tenho uma memória, e muitos que me conhecem sabem disso, eu tenho uma memória visual que é absurda. Então, para mim, o memorial é importante em um caso que precise. Por quê? Porque minha memória é visual. E é interessante também, lógico que nem sempre é possível, mas que aquela pessoa que vá despachar para a entrega do memorial seja a pessoa que vai fazer a sustentação. Claro. Porque você lembra da pessoa. Lembra da pessoa, exatamente. Quando a pessoa entra para sustentar, eu me lembro do atendimento, me lembro do memorial, sei do que vai tratar. Então, naquele momento ali da sustentação, é uma segunda afirmação da tese principal que já foi tratada em um momento. Então, assim, eu acho que o advogado, se ele conhece o perfil de cada julgador, ele deve trabalhar, fazer a sua atuação atendendo a esses perfis.
justamente porque é uma forma não de agradar o julgador, mas como captar a sua atenção. Uma forma de melhor transmitir para o julgador, e é o que interessa, a sua tese, ainda que ela não venha a ser acolhida, como bem colocado aqui. Diversas vezes eu não acolhi a tese, mas examinei, chamou a minha atenção, e até para eu discordar eu tenho que conhecer. Claro. Então, o juiz criminal, eu costumo dizer assim, que ele tem que, com a mesma tranquilidade que ele absolve, ele condenar. Com certeza. Porque somente assim ele está exercendo de fato o seu papel, né? E julgando de fato com base nas informações que lhe foram passadas. E eu tenho isso muito claro na minha atuação, né? E aí a gente traz também aquele ponto das questões midiáticas. Davi colocou aqui que tem algumas decisões que são decisões emblemáticas. Verdade. E eu me recordo de uma sentença que eu dei, era uma manhã de audiência comum na primeira vara especializada criminal, e a gente fez uma instrução de uma ação penal em que a acusada ela foi denunciada pelo Ministério Público porque numa visita ela levava um celular nas partes íntimas, e aquela descoberta somente foi feita através da intitulada revista vexatória. E depois da instrução, eu dei a sentença na mesa de audiência, uma sentença curta, simples, e que meia hora depois estava um alvoroço que eu nem todo mundo me ligando, o que foi que você fez, eu não sabia nem o que era que eu tinha feito. E foi essa sentença, né, que ganhou assim uma repercussão, saiu em conjunto, tudo, a respeito de uma coisa que é tão simples, que é o respeito aos direitos e garantias fundamentais. A forma de coleta daquela prova não foi uma forma... Não raras vezes, em verdade, fazendo aqui um novo registro, nós, advogados, nos deparamos com grandes decisões suas. Então, temos que realmente compartilhar, não é? Com certeza. Temos que compartilhar para fomentar esse tipo de... Eu me lembro de uma... Para que ele se empolgue. Eu me lembro de um acórdão dele discutindo a busca pessoal antes do STJ ter pacificado essa lógica de que tem que haver uma fundada razão para a busca pessoal. Nós tínhamos um magistrado na Bahia que, quiçá, um dia esteja no STJ. Aí é fruto da amizade. Nada disso. Tenho certeza que será um grande ministro no STJ, se um dia for. Ave Maria. Que já discutia essa matéria. Verdade. E isso é muito importante a gente fazer o registro, porque mostra o quanto estamos à frente na Bahia do nosso tempo nacional. Com certeza. Meu amigo, para a gente encaminhar para o final, quando a gente traz uma autoridade aqui, grande autoridade, uma pessoa que exerce a função pública, a gente quer sempre passar uma mensagem para quem deseja ingressar na função. E eu queria que você dissesse, para quem está nos assistindo, qual é a mensagem que você pode passar para uma pessoa que almeja ingressar na magistratura? O que é que você acha de mais importante àquela pessoa ter que absorver para poder ou se motivar ou se preparar? Passe uma mensagem para quem almeja ingressar nessa carreira tão bela. Não é muito difícil para mim não, porque eu sou um apaixonado pela profissão que eu abracei. Eu não me vejo exercendo outra função que não a magistratura. A magistratura, ela sim é uma missão, na verdade, e a mensagem que eu posso passar para aqueles que pretendem o ingresso na magistratura é entenderem a magistratura como uma missão nobre, né?
Porque se a gente entende o homem como um ser eminentemente social, e na evolução do homem em sociedade, foi necessário criar o mecanismo da solução dos conflitos de modo civilizado, né, através da jurisdição. A função do juiz, né, do poder judiciário e do julgador, dentro desse contexto, é uma missão muito nobre, né, a missão de solucionar, pacificar conflitos. Né? Então, entender a magistratura como uma missão, desglamourizando a magistratura, como a gente falou no início. Perfeito, né? Isso é muito importante. Porque a gente tem que entender que os desafios são imensos. A cobrança, ela é uma cobrança absurda E vem crescendo. da sociedade, dos tribunais, do CNJ. Nós temos que dar uma resposta célere, mas ao mesmo tempo uma resposta com qualidade. E isso faz do juiz um profissional que trabalha constantemente tensionado. Então, aqueles que querem entrar, entender como uma missão nobre, mas sabendo que é difícil, sabendo que nós não temos uma estrutura ideal para o exercício desse mistério, sabendo que é algo muito, mas muito sacrificador, mas também recompensador. Calamandré, ele já dizia assim, para finalizar, e eu disse isso para os juízes substitutos recém-nomeados já nessa gestão. Eu dizia que ele já dizia que se um ser humano ele soubesse o que se passa na cabeça de um juiz para julgar um semelhante, ele jamais pensava em ser juiz. E realmente isso é muito angustiante. Mas ele finalizava assim: entretanto, encontrar juízes é necessário. Então, você encontrar pessoas com a predisposição de abraçar a magistratura é fundamental, porque a sociedade precisa do desempenho dessa nobre função. E aquele que quer ingressar na magistratura tem que saber que ele ingressa com uma parcela altíssima de poder. Isso é verdade. Mas, enquanto funcionário público, em sentido lato, que é também, o juiz tem que entender que esse poder todo que ele dispõe é um poder para servir. Perfeito. E servir bem ao público. Então, esse é o recado aí que eu gostaria de deixar para aqueles que queiram integrar a magistratura nacional. Foi impactante esse final, hein? Se tivesse uma plateia aqui, palma. Amigo, brigadão. Muito obrigado. O episódio, assim, foi fantástico. Eu acho que a gente tratou aqui de temas relevantíssimos. Conseguimos exaurir a pauta, né, Davi? Tudo que a gente tinha preparado para discutir, a gente exauriu. Claro, com passar um pouquinho do tempo, mas acho que a gente poderia ter... Eu acho que foi a exata medida de tratar cada tópico com a importância e com o tempo que ele merecia. Eu quero te agradecer, meu amigo querido, por ter vindo, por ter contribuído tanto. Esse é o nosso 4º episódio. Eu ainda estou... Eu não, né? Eu estou aqui com esse querido parceiro aqui. Tem uma procuração em meu nome, ele pode falar. Eu estou aqui com esse amigo querido que é Davi também, como a gente costuma falar, me ladeando, né, aqui nesse projeto. E a sua contribuição hoje, assim, foi muito importante. E eu quero só poder lhe agradecer de uma forma muito especial, primeiro pela nossa amizade e segundo pela imensa contribuição que o Dr. Ícaro Matos nos presenteou hoje. Com certeza, não só pra gente, porque conversar com a liturgia necessária, Vossa Excelência, é sempre enriquecedor. É sempre motivo assim, de muito aprendizado. É sempre uma grata satisfação. Mas eu tenho certeza que mais do que pra gente, você transmite hoje uma mensagem muito boa para toda a comunidade jurídica que nos assiste
e traz aquela chama necessária para aqueles que seguirão o caminho da magistratura, até mesmo se eventualmente aqueles que já seguem nos assistem ou venham a nos assistir, reacenderá essa chama que é necessária, porque faz parte do faz parte da missão do magistrado, como você mesmo disse. Muito obrigado também, meu amigo. Gente, obrigado. Eu que agradeço, viu? Vai agradecer. Ainda eu já tava mandando o homem embora. Eu agradeço, renovo os agradecimentos e as saudações iniciais. É sempre um prazer poder participar de qualquer projeto que tenha como uma finalidade nobre de divulgar conhecimento, de passar uma mensagem positiva nesse mundo tão sombrio pelo qual nós passamos. Verdade. E poder estar aqui na mesa com pessoas que a gente tem uma grande admiração profissional e também um imenso carinho no lado pessoal. Eu agradeço a participação. Esse aí foi o nosso 4º episódio. Siga o nosso perfil no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube. @podcrim. É isso aí. E até a próxima. Estourou o tempo. Estourou o tempo. Foi a exata medida. Bom demais, bom demais.